Boa noite, sejam bem-vindos ao nosso tempo, orando com salmos, um refúgio em tempo de aflição. Essa é uma ideia da Primeira Igreja Batista Pioneira em Blumenau, nesse tempo de quarentena, para que a gente não possa não perder o nosso contato, ter um contato mais próximo, ter esse tempo para pensarmos juntos e orarmos juntos, de uma maneira muito simples, só lendo um salmo e tirando dele algumas verdades para o nosso coração, para a nossa mente, para a gente ficar focado em Cristo e não na crise, né? Em Cristo e não na crise, esse é o propósito. Alguns queridos já chegando, Cléo, Ritinha, Anívia, boa noite a todos, Luiz Carlos, o Bento, seja bem-vindo, Bento, a Valmir também, o Diberte, Eunice, a Ruth Fortunato, seja bem-vindo, Vani Jorge também com a gente, a Neide lá de Carianos, tudo bem, Neide, Zete de Curitiba, mandou um abraço para o Jonas, a Tânia também, seja bem-vinda à nossa live. Maria Pacheco, seja bem-vinda, que Deus te abençoe, tá? Bom, queridos, são esses tempos muito interessantes, né? Alguns queridos também passaram alguns salmos aqui, dizendo que são salmos que fazem parte do coração deles, né? Noemi, boa noite, querida, tudo bem? O Bento, né, diz que o Salmo 112 é o salmo que ele tem, assim, um prazer especial. Nós vamos trabalhar em algum momento, talvez, esse salmo. A Vera também disse o Salmo 142, né? E com minha voz clama ao Senhor, muito lindo esse salmo. A Kede, seja bem-vinda, querida. O Roberto Brown e a Iris. A Ângela, que bom, Ângela, você com a gente. Eliane também, o Valmir. Estamos juntos aí nesse tempo para lermos e aprendermos mais sobre esses salmos e também orar segundo o que o salmo nos ensina. Lani, seja bem-vinda. Nosso salmo de hoje é o 90. Abra lá na sua Bíblia, no seu aplicativo, né? Vamos fazer a leitura juntos. Eu vou usar a nova versão transformadora. Maria Alves, seja bem-vinda. A Raquel, a Fabiana, né? Fabiana Amaro, seja muito bem-vinda, querida, tá? Bom vê-la aqui. E Salmo 90, abra lá no seu aplicativo. Eu tenho usado já um outro salmo, a nova versão transformadora, é uma versão da editora Mundo Cristão, e eu tenho gostado muito dela, né? Então eu vou usar novamente essa versão. Tem pouquíssimas variações da nova versão internacional e também da Almeida, então vale a pena. Vamos ler esse salmo? Senhor, tu tens sido o nosso refúgio ao longo das gerações. Antes que os montes nascessem, antes que formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade tu és Deus. Faze as pessoas voltarem ao pó quando dizes, retornem ao pó mortais. Para ti 1000 anos são como um dia que passa, breves como algumas horas da noite. Arrastas as pessoas como numa enchente e elas são como sonhos que desaparecem. São como a grama que nasce pela manhã. Pela manhã brota e floresce, mas à tarde murcha e seca. Somos consumidos por tua ira, ficamos apavorados com a tua fúria. Tu pões diante de ti os nossos pecados secretos, e vê todos eles. Passamos a vida debaixo da tua ira e terminamos nossos dias como um gemido. Recebemos 70 anos, alguns chegam aos 80, mas até os melhores anos são cheios de dor e desgosto. Logo desaparecem e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira? Grande é a tua fúria, como o temor de que és digno. Ajuda-nos a entender como a vida é breve, para que vivamos com sabedoria.
Ó Senhor, volta-te para nós. Até quando te demorarás? Tem compaixão dos teus servos. Satisfaze-nos a cada manhã com teu amor, para que cantemos de alegria até o final da vida. Dá-nos alegria proporcional aos dias de aflição. Compensa-nos pelos anos que sofremos. Que nós, teus servos, vejamos teus feitos outra vez. Que os nossos filhos vejam a tua glória. Seja sobre nós a bondade do Senhor nosso Deus. Faze prosperar nossos esforços. Sim, faze prosperar nossos esforços. Queridos, esse salmo foi escrito por Moisés. Alguns acreditam, a maioria dos comentaristas acreditam que foi escrito por Moisés. Dá para entender um pouco desse salmo, da maneira como o salmista, então como Moisés vai falar a respeito dele, do homem e de Deus. Novamente, esse salmo é um salmo que mostra essa contraste, essa diferença entre quem Deus é e quem o homem é. E a maneira como o homem vive a sua vida e como Deus se relaciona com o homem na sua existência. O Salmo já começa a dizer de gerações. Então, o salmista está querendo dizer algo muito interessante a respeito dessa linha cronológica, da maneira da gente conceituar, da gente mensurar a nossa vida. Você viveu algumas gerações, eu estou vivendo algumas gerações. Nosso jeito de medir anos, décadas, né? Então, é muito comum a gente dizer assim, puxa, você viveu na década de 80, você lembra, né? Puxa vida, que legal, a década de 90, uns a década de 70, outros a década de 60, e quanto mais décadas você vai falando, mostra a sua existência, né? A sua cronologia, os anos de vida que você vive. O salmista já vai diferenciar Deus da gente desde o começo. Ele vai dizer, olha, o Senhor tem sido o nosso refúgio ao longo das gerações. De geração em geração, tu tens sido o nosso refúgio. Ou seja, o Senhor foi refúgio para os meus pais, o Senhor foi refúgio para os meus avós, o Senhor foi refúgio para os nossos antepassados, o Senhor foi refúgio desde o começo do mundo. O Senhor sempre esteve presente, cuidando do seu povo de geração em geração. O Senhor é o nosso refúgio. Segundo, antes do mundo existir, antes dos montes nascerem, a terra fosse formada, não existia o mundo. O Senhor, de eternidade em eternidade, o Senhor já é Deus. O Senhor não existiu e nem existe, o Senhor é. Gosto de uma frase, sempre que Caio Fábio usa, ele diz assim, Deus não existe, Deus é. E é a mais pura verdade, talvez seja um termo filosófico, para a gente precise degustar mais e pensar mais sobre isso, mas a verdade é que Deus não tem um começo e não tem um fim. Então a existência tem a ver com esse momento, você existe e tem hora você não existe mais. Nós existimos, porque em algum momento nós não existíamos e agora nós começamos a existir, em algum momento nós vamos deixar de existir. Nós temos gerações, Deus tem eternidade, Deus é eterno, Ele não está preso ao cronológico. É por isso que Ele vai dizer no versículo 3, aliás no versículo 4, no versículo 3, o salmista vai fazer essa diferença, o 3 e 4. O salmista vai dizer exatamente isso, olha, nós temos geração, o Senhor tem eternidade. Nós estamos presos a esse cronológico que diz quando a gente nasce e quando a gente morre. Por aí a gente já mostra quem é Deus e quem não é. Versículo 3 está dizendo que as pessoas, fazes as pessoas voltarem ao pó, dizendo, retornem ao pó, mortais. Nós somos finitos, nós temos prazo de validade. Agora Deus, para Ele, um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Ele não está preso a essa cronologia. Deus não está em 2020. Deus não está preso ao passado, nem ao presente, nem ao futuro. Ele está em todo o tempo da história.
Ele esteve, está e estará. Ele é eterno. Difícil da gente entender, mas é fácil da gente entender quando nós nos comparamos a Ele. Antes de você existir, Deus já é. Antes dos meus pais, da minha família existirem, Deus já era. Por isso, quando Jesus é expressado lá no livro de Hebreus, que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, está dizendo exatamente que a existência de Jesus como Deus não estava preso ao Cronos. Jesus estava presente na formação do mundo, a Trindade estava presente ali, estava presente em todos os momentos da história e estará presente porque Deus é. Nós estamos presos a isso. Primeira coisa, então, que o salmista já vai nos dizer, para que nós nos coloquemos em nossos devidos lugares. E colocarmos nos nossos devidos lugares não quer dizer nos menosprezar. Muito pelo contrário. É nos posicionarmos de maneira coerente, de maneira racional, maneira lógica. Quando você não tem uma visão clara de quem você é, você pode correr riscos perigosíssimos. Riscos perigosíssimos. Por quê? Ou você vai se subestimar, porque você não se conhece, ou você vai se superestimar. Ou vamos desvalorizar-nos demais, ou vamos nos valorizar demais. O Sandro está dizendo aqui, né? O cronológico é inerente apenas ao que é criado. É verdade. Deus não está preso ao cronos, ou seja, no tempo contado, porque ele não foi criado. Ele existiu e sempre existirá. A minha preocupação com a vida está sempre voltada ao cronos. Mas a preocupação que nós devemos ter é com a eternidade, porque é ela que nós vamos passar e vamos experimentá-la de eternidade em eternidade, ela não acaba. O salmista então vai descrever, continuar descrevendo, para que eu e você tenhamos a percepção correta de quem a gente é. E assim, ter uma postura correta com relação a Deus. E o que fazer nessa relação com Deus? O que eu preciso ser e fazer nessa relação com Deus? Veja, eu imagino que tem gente que, quando a gente fala que você é pó, a pessoa sente a verdade. Eu sou um lixo mesmo, eu não tenho valor nenhum, as pessoas não me amam, eu sou desvalorizada. Não, não é isso. Você foi criado por Deus. Você tem a finitude, você é finito, frágil, mas você foi criado por Deus. Ele criou você. Ele detém o poder de dizer quanto tempo você vai viver. Mas não quer dizer que você não seja desvalorizado porque foi Deus quem te criou. Agora, tem gente que quando você fala assim, você é pó, ele diz, imagina, eu tenho meus valores, eu tenho valor, eu sei quem eu sou. Não, você está achando que é mais do que você é. Você é pó. Então, para os que acham que é pó e se sentem menosprezados com isso, saibam que Deus soprou em nós o fôlego de vida. Então, nós temos um valor que é dado por Deus. Foi Ele que nos deu esse valor. Mas os que acham que são mais do que pó, cuidado, porque você é isso mesmo. A pandemia está aí para mostrar isso. Ela encontra com ricos e com pobres. Ela encontra e pode matar o que tem dinheiro para pagar vários respiradores e o que não tem dinheiro para pagar nenhum. Ela nos coloca numa situação muito democrática. Todos estão iguais perante a enfermidade. Todos estão iguais diante da morte. Mas, olha só, ele vai descrever de maneira muito poética aqui a finitude e a fragilidade dos homens no versículo 5 ao 7. O Senhor arrasta as pessoas como uma enchente, como sonhos eles desaparecem, como grama que nasce, cresce de manhã, mas no final da tarde já está morta. Olha aqui a finitude, olha aqui a cronologia. Amanhece com vigor, mas anoitece já seca e morta. Essa é a finitude. Nós somos consumidos pela tua ira e nós ficamos apavorados com a tua fúria.
E nós somos finitos exatamente porque fomos assolados pela pior praga que a humanidade poderia ter. O pior vírus que poderia ter tomado conta da humanidade, que é o vírus do pecado. Esse matou toda a humanidade. Esse trouxe morte a todo ser que nasceu, nasce e nascerá. Nós já nascemos mortos nos nossos delitos e pecados. E é por isso que Deus está aqui, então no versículo 8 até o 11, dizendo, olha, vocês são finitos, vocês são frágeis, vocês são pó, e tem um problema que precisa ser resolvido aqui, que é exatamente o problema do pecado. É esse que faz com que vocês envelheçam e sofram a cronologia no corpo de vocês. É isso que faz os ossos de vocês doerem. É isso que faz o maior mal. É isso que dá causa a todos os males que a humanidade experimenta. É o vírus do pecado. E ele matou toda a humanidade, porque a Bíblia diz que no momento que Adão pecou, Adão e Eva pecaram, toda a humanidade nasce na descendência do pecado. Portanto, nós estamos mortos. Todos nós. Agora, o único jeito de vivificarmos é em Cristo Jesus. Jesus é a vacina, Jesus é o antídoto, Jesus é a resposta, Jesus é a solução para que nós não morramos desse vírus chamado pecado. E aí, ele vai descrever então como é que Deus então olha para nós com esse olhar através desse vírus. Versículo 8 até o 11. Tu pões diante de ti os nossos pecados secretos, e vê todos eles. O Senhor tem o poder de saber exatamente onde está a enfermidade em nós. O Senhor conhece esse vírus e sabe onde ele está alojado e o que ele está fazendo em nós. Passamos a vida debaixo da tua ira e terminamos nossos dias com gemido. Recebemos 70 anos e alguns chegam aos 80, mas até os melhores anos são cheios de dores e desgosto. Logo desaparecem e nós voamos. Quem conhece o poder da sua ira, grande é a tua fúria, com o temor de que és digno. Olha aqui Deus falando para nós. Sabe quem vocês são? Vocês são frágeis, vocês são finitos e vocês são pecadores. E vocês precisam ter a postura de temer a mim, a Deus. Vocês precisam se posicionar nessa situação. E aí, o salmista tem um pedido a Deus, que deve ser o nosso pedido em todos os momentos. Para que a gente então tenha essa vida de um relacionamento com Deus, com Cristo na cruz, reafirmou, restaurou, reestruturou, trouxe de volta a oportunidade da gente ter esse relacionamento com Deus, o finito ter relacionamento com o infinito, o pecador ter relacionamento com o santo, o mortal ter relacionamento com o eterno, através de Cristo Jesus. E Deus então restaura isso lá através de Cristo na cruz. Mas o salmista faz um pedido aqui muito interessante. Ele diz, ensina-nos a contar os nossos dias, para que encontremos corações sábios. Em outra versão, né? Nessa versão fala sobre entender como a vida é breve. Ensina-nos a contar os dias. E durante muitos anos eu li esse versículo, ouvi esse versículo, porque é um dos versículos que muita gente deve citar, falando até em sepultamentos, em momentos onde a gente vai dar uma explicação a respeito de aniversário, qualquer coisa que tenha a ver com cronologia, esse versículo é sempre utilizado. Inclusive esse salmo foi comentado pela Noemi, né, dizendo que é o salmo que ela gosta muito. Ensina-nos a contar os dias, quer dizer o que a nova versão transformadora traduziu. Ensina-nos a entender qual é a brevidade da vida, nos dê sabedoria para viver, nos dê entendimento, discernimento, nos dê condição da gente ser sábio para usar os nossos dias de maneira relevante.
Dá-nos sabedoria para a gente entender o que é mais importante na vida, o que é relevante, o que a gente deve gastar o nosso tempo. Dá-nos sabedoria, dá-nos discernimento, faz-nos entender, abre os nossos olhos, dê-nos sanidade, inteligência emocional, espiritual, cognitiva também, para a gente entender isso. E aqui eu paro para dizer, queridos, que muitos de nós, não só pessoas que não conhecem a Jesus, pessoas que são evangélicas, e a gente tem que definir, diferenciar evangélicas de cristãos, e cristãos de crentes, e crentes de discípulos. Porque o mundo que a gente vive é um mundo de muitos cristãos, evangélicos, alguns crentes, mas muito poucos discípulos. E quando Deus quer nos ensinar, Ele quer ensinar aos discípulos. Discípulo é aquele que segue o mestre de perto. Discípulo é aquele que busca fazer e obedecer tanto o mestre que as pessoas confundem o discípulo com o mestre. Por isso eu gostei da expressão que o salmista usa: ensina-nos a contar os dias. Assim como os discípulos pediram a Jesus para ensiná-los a orar, e quando eles estavam pedindo para Jesus ensiná-los a orar, eles estavam pedindo para Jesus ensinar como é que eles deveriam viver. Porque o conteúdo da oração do Pai Nosso é para dizer para a gente como é que a gente deve viver. Jesus gasta o Mateus 5, 6 e 7 para ensinar os discípulos como eles devem viver. Como eles devem usar os seus dias de maneira sábia. E é muito interessante que a quarentena foi um tempo para nos ensinar o nosso relacionamento com Deus, para ensinar a gente a viver. Está sendo um treinamento. A quarentena está sendo um treinamento para a gente aprender a viver. Porque depois que sair a quarentena, vai ter que ter ação. E nós vamos ter que praticar aquilo que nós aprendemos na quarentena. Aprender a ter resiliência, aprender a ser obediente, aprender a ser dependente, aprender a não entrar em crise e angústia no momento da dor, é saber que Deus é o nosso refúgio de geração em geração. É lembrar de tudo que a gente ouviu e leu e estudou e orou durante o tempo da quarentena. Isso é preparo para a gente aprender a viver os dias que virão. E aí ele faz alguns pedidos. Olha o conteúdo dos pedidos dele no versículo 13 ao 17. Ele pede para que o Senhor volte para eles. Ele pede então que haja uma reconciliação. Ele então reconhece que está distante de Deus, que o pecado tem afastado o povo de Israel de Deus. Então, Senhor, volta-te para nós. Não demore em voltar para nós, porque se o Senhor não tiver compaixão dos teus servos, nós estamos perdidos. Nós reconhecemos que nós precisamos demais do Senhor. Nós somos humildes agora, estamos sendo humildes para reconhecer que nós somos pó. Pó tem a ver com humus tem a ver com humanidade tem a ver com humildade. São palavras correlatas. Quando nós olhamos para nós percebemos, Senhor, não afasta da gente não. Não tira de nós o seu rosto. Chegue-nos a nós, vem para cá, nós precisamos do Senhor. Então, gente sábia, que sabe viver os seus dias, é gente humilde, que sempre está entendendo que precisa voltar-se para Deus, que precisa estar revendo o seu relacionamento, vendo se não está muito distante do Mestre, não está conseguindo ouvir a voz do Mestre, então está começando a tomar decisões para seguir alguns caminhos que não deveriam ser seguidos. Segunda coisa aqui que mostra a sabedoria da gente saber contar os dias e viver essa vida de maneira proposital, com missão, com propósito, com sentido, é quando a gente entende que a gente deve e precisa satisfazer-se no amor de Deus. O amor de Deus é quem vai nos preencher. Não é o amor do seu marido, nem da sua esposa, nem dos seus filhos, nem dos seus amigos. Esses vão fazer você se sentir melhor. Esses vão ser retributivos. Se você dá, você recebe. Mas o cheio de amor, o poço com bastante águas vivas,
É o poço vindo de Deus, que te enche, que te preenche. E quando as pessoas deixarem de te amar, ou por acaso aquele dia você não sentiu o amor das pessoas, você está preenchido. Ensina-nos a satisfazer a cada manhã com o seu amor. Gente sábia que vive a vida, que expressa a vida, é gente que está sempre bebendo da fonte do amor de Deus. E eles podem então dar água para os outros. Satisfaça no amor de Deus, não fique passando a vida mendigando o amor dos outros. Dê amor, porque você recebeu o amor que vem maior. Isso é sabedoria, discernimento. Isso é viver a vida de maneira com sentido e com propósito. Terceira característica, peça a Deus que desfrutar da alegria dele, da presença dele. Porque ele está pedindo para que se esses anos que eles sofreram, o Senhor compense com alegria. Esse desejo, Senhor, eu quero viver a alegria do Senhor. Eu não quero viver esse sofrimento todo. Quando há esse entendimento de pedido de perdão, de reconciliação, de andar perto do Senhor, ouvindo a sua voz, de desfrutar do amor dele, se encher do amor dele, não ficar carente do amor dos outros, não ficar reivindicando e mendigando a atenção dos outros. É quando você começa a ser cheio do amor e a alegria vem. Não sei se você lembra que alegria e amor e paz são fruto do Espírito, de Gálatas 5. É a presença de Deus vai te dar esse amor e a presença de Deus vai te dar essa alegria. Quarta coisa, então ele vai pedir que eles possam ver a bondade, os feitos do Senhor e os filhos deles verem a glória do Senhor. Como é que isso pode ser feito? Deus vir sobre nós com os seus feitos e os filhos verem a glória do Senhor. Vir sobre nós com os seus feitos quer dizer o seguinte: Senhor, agora nós estamos entendendo que estamos longe do Senhor, nós estamos andando agora perto do Senhor, nós queremos desfrutar do seu amor e da sua alegria. Então Deus está num relacionamento próximo. Foi reatado o relacionamento com o homem finito, pecador, frágil, dependente e o Deus Todo-Poderoso. Então ele começa a manifestar seus feitos na nossa vida. E a gente começa a ver isso. Hoje de manhã, não sei quem estava na live, nós estávamos falando sobre a glória de Deus. E a glória de Deus é manifesta pela presença de Deus. Quem está desfrutando da presença de Deus se enche da glória de Deus. E começa a desfrutar isso. Como é que a gente faz? Eu citei hoje de manhã o pastor Michel, que é pastor lá da PIB de Curitiba, e foi meu adolescente, e ele tem uma pregação, né, não sei se está usando mais, mas ele teve um tempo que ele usava essa pregação sempre, onde chegava um momento da pregação, ele jogava um saco de farinha no corpo dele, farinha de trigo, e aquilo impregnava em todo o corpo dele. Então ele saía tocando nas pessoas. Era impossível não ter um resquício daquele pó de farinha. E ele dizia: olha, se você quer receber a glória de Deus, você tem que estar braçado em Deus. Quanto mais você estiver próximo de Deus, mais você vai ser tomado por essa farinha. Então alguns, né, no culto, né, meio perdidos assim, mas vinham e abraçavam. E quando abraçavam, saíam todos cheios de farinha. O que nós estamos percebendo aqui é assim: se nós estamos próximos do Senhor, se a gente está vivendo essa vida com Deus de maneira muito especial, a gente vai viver isso e os feitos do Senhor vão atingir a gente. Mas vamos atingir a gente e nós vamos poder viver isso na vida dos outros também. E quando nós vivemos isso na vida dos nossos filhos, eles também serão cheios da glória de Deus. Os feitos de Deus vêm a nós, mas alcançam as nossas gerações. Por quê? Porque passa por nós e a gente começa a viver isso. Seja sobre nós a bondade do Senhor. Faz prosperar os nossos esforços, faz prosperar as obras das nossas mãos. As obras das nossas mãos só serão prósperas, e eu não tenho nenhum medo de usar essa palavra próspera, porque ela tem a ver com o fato de que é a presença de Deus, não somos nós que prosperamos, é Deus que prospera através de nós
na nossa vida, é Ele quem faz a gente prosperar, não tem a ver com nenhum palavras mágicas que você faz, ou condicionamento de coisas que você exige de Deus. Não, tem a ver com uma vida que anda tão perto de Deus, que é discípulo de Deus, que aprendeu a dizer, Senhor, me ensina como é que eu devo viver, me ensina como eu devo agir. Então, Senhor, me dá sabedoria, me dá discernimento. Senhor, me faz ter um coração de reconhecimento de pecado, um coração humilde, que vê os meus erros e pede perdão e restaura a comunhão contigo. Faz um coração que desfruta do teu amor, faz um coração que desfruta da tua alegria, faz um coração que está vendo a sua bondade sempre. Então, que essa obra do Senhor venha em mim, impregne na vida dos meus filhos, da minha família, da minha casa, de onde eu tocar, de onde eu for, a glória do Senhor esteja junto comigo. Senhor, eu quero agora que tudo isso que eu faça seja reflexo da sua glória, da sua presença. E aí, Senhor, eu sei que o Senhor vai fazer prosperar as obras das minhas mãos. Porque tudo que eu fizer eu vou perguntar para o Senhor. Ensina-me a fazer as coisas certas, porque eu quero ter um coração que ouve o Senhor. Me ensina a contar os dias, Senhor. Fazer as coisas que o Senhor quer que eu faça. Utilizar a minha vida de tal forma que seja para a sua glória, seja a sua vontade e não a minha. Aí vai prosperar o que você for fazer. Porque o que você for fazer tem a ver com o que Deus manda fazer. Por isso, está aqui, um Deus de eternidade em eternidade é um Deus. E está aqui um homem infinito, que tem geração, que tem prazo, que tem tempo, e que tem um DNA do pecado que inclina a gente a viver longe de Deus. E aí o salmista vem dizendo, ensina-nos a ter sabedoria para não perder a nossa vida vivendo dissolutamente, vivendo do nosso jeito. Ensina a gente a viver para o Senhor, no Senhor e do Senhor. A Ângela disse aqui, gostei da atitude do pastor com banho de farinha. Se o pastor Charles quiser abraçar com farinha em breve, né? Deus no comando das nossas vidas. Querida, o Michel é peculiar. Quem conhece o pastor Michel sabe que ele é de uma peculiaridade, né? Essa é uma metáfora, uma coisa muito interessante, e foi muito marcante os cultos que eu vi, né, que ele usou essa analogia. Mas, queridos, é isso que o Salmo 90 nos diz. O Deus eterno quer se relacionar com um ser finito e pecador, mas que foi lavado no sangue do Cordeiro, e assim agora a gente tem intimidade com Ele. Cuida com seus dias, que você não viva-os para você, e que não os viva de maneira tão irrelevante, tão egoísta, tão mesquinho, que quando chegar os anos, que a gente tem a nossa velhice, a gente olha para trás com um olhar de desespero, de desgosto, de angústia, mas que a gente possa olhar para trás e dizer assim, Senhor, Tu tens sido o meu refúgio em todas as gerações que o Senhor me permitiu viver. A minha geração, o Senhor tem sido o refúgio na minha geração e vai ser na geração dos meus filhos, dos meus netos, porque Tu és Deus de eternidade em eternidade. A pandemia não é isso dentro da eternidade de Deus. Que o Senhor te dê o foco na vida para viver para esse Deus eterno. Viva essa vida com os olhos na eternidade. Projete-se para a eternidade. Viva senti-los, porque a glória de Deus vai renovando as suas forças. Feche seus olhos, vamos orar. Pai eterno e Deus Todo-Poderoso, que o Senhor nos ensine a viver essa vida. Por favor, Senhor, não nos deixa perder o nosso tempo entre
os nossos problemas, as nossas meninices, as nossas criancices, as nossas pobrezas emocionais. Faz-nos viver a vida para a glória do Teu nome e faz viver a nossa vida para que outros conheçam a Sua glória. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos. Uma boa noite e amanhã às 7 horas da manhã com a nossa live e também às 19 horas com o Orando com os Salmos. Nosso tempo dos 40 dias de oração está terminando, né, até sexta-feira, mas nós estamos fazendo uma troca. Vamos continuar pela manhã às 7 horas da manhã lendo os Salmos e orando com os Salmos e à noite ainda nós vamos ver o que nós vamos trabalhar, tá bom? Uma boa noite na graça e na paz do Senhor.